Olá, é um prazer ter você novamente aqui na minha sala virtual, desta vez para a parte 2 do nosso tema Coerência Textual. Eu sou o professor Vidal Varela Filho, o The Prof. Vidal, e quero ajudar você na missão de chegar à nota 1000 na redação do Enem. Para isso, eu vou fazer hoje, antes dessa nossa segunda aula, um pequeno resumo daquilo que nós vimos na aula anterior, de forma que você possa pegar o fio da meada. Então, sem delongas, sem vinhetas, se liga no conteúdo, foca na missão e vem comigo. Na parte 1 de coerência textual, eu examinei com vocês alguns tópicos em que eu dividi esse tema, não é? E nós fomos desde a sua definição, né, do que seja a coerência textual, até o projeto do texto que leva você à escrita da nossa primeira versão ou do rascunho. Lembrando, coerência textual é algo que é construído, né? Construído pela boa harmonia entre as ideias que você coloca no texto, pelas estratégias que você usa para colocar essas orações e essas ideias em jogo, e também corresponde à adequação do tema, né, à sua redação. Ora, o que é que compõe a coerência? Bom, em primeiro lugar, a ausência de 4 coisas. A contradição, que é você não colocar duas ideias opostas, não é, em relação uma à outra. A tautologia, que é a repetição de ideias sem necessidade. A ambiguidade, que é a possibilidade de você interpretar de várias formas e colocar aquilo que não é relevante, não é? Ora, quais os tipos de coerência? Nós vimos que são 6 os tipos de coerência que ajudam a chegar à coerência textual final. A primeira delas é a chamada coerência sintática, que tem a ver com a construção das frases, dos parágrafos e tal. A segunda, a semântica, que tem a ver com aquilo que tem de significado no que você coloca, e a temática, que é o processo de referenciação, né, como você fala do assunto. Depois você tem ainda a pragmática, que é aquela ideia de que você tem que adequar o que nós falamos aos usos. A estilística, que é a obrigatoriedade de você utilizar a norma culta. E a genérica, que é a obrigatoriedade de você usar o gênero redação com o tipo textual argumentativo, dissertativo ou dissertativo argumentativo. Essas 6 coerências, esses 6 tipos de coerência, vão formar para nós o grande quadro que leva à coerência final, que é a coerência textual genérica. Em seguida, a gente começou a ver o projeto do texto, né? E eu mostrei a vocês o que fazer. Em primeiro lugar, planejar, organizar a estrutura do texto para depois escrever a primeira versão. Foi aí que nós paramos na nossa parte 1. Hoje nós vamos ver aqui de revisar a configuração da estrutura até a parte em que nós vamos escrever a versão final, ok? Para planejar, eu me lembro de ter mostrado a vocês que você devia ter realmente certeza de que entendeu o tema, né? Fazer aquela lista das ideias, fazer uma lista das palavras e expressões ligadas ao texto, selecionar, definir uma tese e, a partir daí, né, você definir uma intervenção, uma proposta de intervenção para essa situação. Depois, organizar a estrutura do texto, que incluía estabelecer uma ordem ou sequência para o seu texto nos parágrafos, não é? Dividir aquilo que você ia colocar em cada um dos parágrafos, como é que você ia fazer a introdução, etc. E, por último, você definir as estratégias mais relevantes para então partir para a escrita da sua primeira versão ou do rascunho. Nós vamos então iniciar a nossa segunda aula, a parte 2, por aqui. É nessa fase que você vai começar a fazer a mágica acontecer, não é? Então você vai lá no seu planejamento, né? Pega aí a estrutura que você montou e tal e começa a escrever. Procure não escrever frases muito longas, não é? Essas frases acabam confundindo, elas acabam fazendo você fugir do tema, né? Utilize sempre que possível a ordem direta. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento.
Evite usar voz passiva, né? Por exemplo, voz ativa, o Brasil importa petróleo estrangeiro. É melhor do que você escrever que o petróleo estrangeiro é importado pelo Brasil. Percebe? Fica mais complexo e não acrescenta nada. Então, faça frases mais curtas, mais simples, mais claras, mais diretas. Utilize o vocabulário que você colocou naquela lista lá do campo semântico, né? Vai diversificando o uso, evite as repetições, né? A menos que sejam extremamente necessárias. Utilize pronomes, os conectores, os elementos coesivos para você fazer as ligações, né? Não só entre os elementos dentro do parágrafo, né, da coesão, mas a coesão entre os parágrafos também. Cuidado com a pontuação, você sabe que a pontuação é algo que, dependendo de como você faz, ela diz exatamente o contrário do que você quer. Uma coisa é você dizer não entre, né? Que isso é uma ordem. Mas se você disser não, vírgula, entre, não, entre, isso é exatamente o contrário. Então a pontuação é uma coisa fundamental quando você escreve o seu texto. E outra coisa, assim que você terminar, já vou escrever. Não, você chegou na metade do caminho. Você vai fazer uma leitura rápida e ver, bom, acho que é mais ou menos isso aqui. Se o grande padrão está pronto, agora você tem condições de olhar para frente e dizer, agora é 1000. Bem, a gente vai entrar agora numa fase que é preparatória para a nota 1000. E que fase é essa? É a das revisões. A primeira revisão que você tem que fazer é a revisão da estrutura. Ou seja, dá uma olhadinha lá no seu texto, verifique se a distribuição das ideias é exatamente aquilo que você planejou, se essa distribuição faz sentido, né? Se tem uma sequência interessante, se você progride colocando uma informação a cada vez em cada parágrafo, né? Outra coisa, você consegue ver na sua redação que o tipo textual que você utilizou, que é o argumentativo dissertativo, ele está coerente, ou seja, você usou o que tem que usar, né? A tese, a argumentação 1, a prova, exemplo, tal, a conclusão e depois a chamada proposta de intervenção. Nessa leitura que você está fazendo da estrutura, será que você não se lembrou de algo que você podia ter dito? Quer dizer, puxa, esqueci de falar tal coisa. Lembra, você está no rascunho, velho. Então, vai lá e né, se achar que é uma coisa importante, lembre-se, só o que é relevante. Aí você achou que era uma coisa interessante, vai lá e coloca, né? Aí você dá uma lida, seu texto está legível, quer dizer, é compreensível. Se você entregar esse texto para mim, por exemplo, eu posso lê-lo do começo ao fim, eu vou dizer, olha, muito bom, né? Tem ambiguidade, tem redundância, as transições que você fez estão corretas, quer dizer, essa fase aqui é muito mais uma fase de você garantir que aquilo que você fez está dentro do padrão que recebe a nota 1000. Então vamos para outra fase agora. E essa revisão se refere à manutenção da progressão temática, né? Que é uma das coisas fundamentais quando você quer coerência textual. Então a primeira coisa é, você manteve o foco? Você consegue perceber que você começou a falar do tema lá em cima direitinho e tal, veio... Não precisa ser brilhante, mas está lógico, né? Você colocou as coisas de maneira gradual, lógica, mesmo que seja de maneira simples, aliás, simplicidade é melhor em tudo, né? Até você chegar na área da conclusão. Essa conclusão, ela tem a ver com o que você falou antes, porque eu cansei de corrigir redações em que o indivíduo conclui uma coisa que ele não falou lá, né, antes. Aí você fala, como é que é possível? É possível, né? O sujeito fala um monte de coisa, depois conclui algo que não tem a ver. Pô, não funciona. E outra coisa, além da conclusão, junto com ela, a proposta que você vai, de intervenção que você colocou, ela obedece aos parâmetros, quer dizer, ela é factível, né? Dá para fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, de que maneira vai fazer. Se você fez isso, você já tem aí 80% do texto muito bem elaborado, candidato a nota 1000. Ora, mas falta mais uma revisão ainda, né? Na verdade, essa revisão que entra agora é uma revisão
mais interessante, né? Porque ela é mais simples de ver, mais fácil. A nossa próxima revisão é uma revisão chamada de revisão da estrutura semântica do texto. O que significa isso? É a estrutura do significado, né? Então veja, as suas frases, as suas orações, os seus períodos, os seus parágrafos, eles fazem sentido, quer dizer, quando você lê, não fica nada solto assim, né? É algo consistente, né? O vocabulário que você utilizou, ele está de acordo com o tema. Ora, se você seguiu aquele campo semântico que você levantou antes, tem que estar, né? O teu texto está agradável de ler, quer dizer, você lê e percebe que as ideias fluíram, tal. Os conectores que você usou, não é? Eles expressam os valores que você queria, de condição, concessão, comparação, não é? A ligação entre os parágrafos, ela leva a um entendimento mais completo daquilo que você queria falar. Ou seja, você está falando a coisa de maneira lógica. Então você tem uma boa consistência semântica no seu texto. E a gente pode... E essa etapa, ela é uma etapa crítica, vamos dizer assim. Crítica com você mesmo. Por quê, Vidal? Porque você vai ler o texto agora e vai ver se dá para limpar o texto, não é? Simplificar. Tem coisas que você podia dizer de maneira mais simples. Tem algo que você acha que está meio mal entendido, poderia dar aí uma ambiguidade e tal. Dá para dizer com menos palavras, dá para ser mais conciso em outras palavras, né? E aí sim, você vai partir para a última fase. E essa última fase é escrever a versão final do seu texto. Mas aí vai estar bonitinho, né? Você já passou por todas as etapas e tal. Ora, minha gente, eu tenho absoluta certeza que se você começar a se acostumar a trabalhar desse jeito com a redação, em pouco tempo você vai conseguir fazer textos surpreendentes, inclusive para você. Gente, não é? Eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando, mas Vidal, quanto tempo eu vou levar para fazer tudo isso, né? Eu tenho um tempo limitado para escrever a redação no Enem e tal. Gente, aqui eu dividi tudo em tópicos para que você pudesse entender como é que a coisa funciona. Agora, na feitura da redação, isso se resume basicamente ao quê? A gastar um pouco mais de tempo, talvez 10 minutos, no projeto do texto, né? Na descoberta das ideias, das estratégias, da tese, da proposta de intervenção, na escolha do vocabulário, isso leva 10 minutos, no máximo 15, 15 é muito inclusive, né? E quando você chega até a escrita do primeiro texto, que é o rascunho, depois as fases são todas de revisão e aperfeiçoamento. Cada uma delas leva 1 minuto ou 2. Quer dizer, quero crer que você, com 40 minutos, você consiga fazer absolutamente tudo isso e de maneira eficaz. Tá bom? Então, se você gostou, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, não se esqueça de consultar o link aqui na descrição para você acessar os exercícios práticos, né, onde você vai ver tudo isso aqui que eu falei de forma aplicada, ok? E até a próxima!